Olá, graça e paz, sejam todos bem-vindos ao nosso canal Fé e Filosofia Católica. Eu sou o professor Pedro Paulo e obrigado pela participação de vocês aqui nesse vídeo. Hoje eu irei falar sobre um tema que não é tão comum, a relação existente entre a teologia da libertação e os chamados cruzadinhos da internet. Para que você possa entender bem quem são os cruzadinhos da internet e também qual é a relação entre a teologia da libertação e eles, eu peço, fique comigo até o final desse vídeo, curta esse vídeo, compartilhe com seus amigos e não esqueça de deixar sua inscrição no nosso canal. Isso ajuda você a ficar sempre por dentro daquilo que eu produzo aqui no canal, como também me ajudar para que esse apostolado possa chegar a muito mais pessoas. Vamos ao tema. Já é de conhecimento de todos que há vários séculos a igreja vem sendo infiltrada por pessoas de sociedades discretas, como a maçonaria, também durante várias décadas foi infiltrada por agentes do comunismo dentro da igreja e, por fim, pela falta de fé de muitos dentro da própria igreja, que fez surgir o modernismo, todas as suas ramificações. Aqui no Brasil e na América Latina temos como ramificação do modernismo a teologia da libertação, que tanto mal faz para a igreja por ser uma heresia que nega todas as verdades da doutrina católica e quer transformar a igreja em uma mera instituição humana. E, por outro lado, tem pessoas que, de boa fé, com boa intenção, tentam combater, porém são mal formados e lhes falta o principal, a intimidade com nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso acaba travando esse combate de uma forma completamente equivocada, trazendo mais malefícios que bem para a igreja. São erros diferentes, mas que acabam, de certa forma, sendo utilizadas pelos movimentos revolucionários e, em última medida, pelo próprio demônio para causar divisão na igreja e aumentar ainda mais os erros. O primeiro erro que quero abordar aqui é sobre os erros dos modernistas, que tem como sua ramificação a teologia da libertação aqui no Brasil e na América Latina. Eu costumo compará-lo como o joio semeado entre o trigo, que nos ensina a parábola que Jesus nos conta, e não cabe a nós separar o joio do trigo. O reino de Deus, essa realidade do joio e do trigo, sempre esteve presente em toda a história da igreja. Podemos começar por Judas, foi o primeiro traidor que saiu do seio da igreja, do seio dos apóstolos. Temos também todos aqueles que São Paulo nos apresenta como inimigos do evangelho de Deus, aqueles que, de dentro das primeiras comunidades cristãs, queriam deturpar o evangelho por Jesus Cristo revelado. Temos ainda nos primeiros séculos da igreja um grande número de hereges saídos do seio da própria igreja, como Ário, que propagou a heresia do arianismo, tantos outros que surgiram do seio da igreja com o intuito de macular a verdadeira doutrina. Porém, com a sabedoria e a graça do Espírito Santo, a igreja sempre soube combater esses hereges e os erros por eles propagados. E a verdade católica sempre brilhou com maior esplendor depois que esses ataques foram combatidos. Hoje, os grandes erros são espalhados pelos modernistas e todas as suas ramificações, entre elas a teologia da libertação, e espalham seus erros, sobretudo, a partir das nossas paróquias. São anos e anos de infiltração que acabaram formando centenas de padres, e eu garanto que muitos deles têm um coração extremamente bom, mas que foram formados no erro e acabam propagando esses erros, muitos deles de forma inocente, acreditando que estão fazendo a coisa certa. Por isso devemos rezar pelos nossos padres, termos a capacidade de dialogar com eles e também compreender que muitos deles estão dentro da teologia da libertação por não terem tido a oportunidade de uma boa formação na fé. Além das paróquias, esse erro modernista e da teologia da libertação está presente nas grandes estruturas de organização da Igreja Católica no mundo inteiro. Por isso é tão difícil, tão complicado o combate que é travado contra esses hereges dos dias atuais. Porém, mesmo com a presença tão grande dentro da estrutura visível da Igreja, os fiéis, pelo seu senso fidei, o seu senso da fé, recusam naturalmente esses erros e essas heresias e insistem em manter viva a sua fé, pois esses erros só encontram espaço para se propagar nos corações endurecidos
corrompidos pelo pecado e pela falta de fé. E não são poucos os católicos que percebem esses erros, e hoje Deus nos dá a graça de termos um reavivamento da fé, do anúncio da verdade, tal qual ela foi anunciada ao longo dos séculos pela Igreja. Há uma retomada da tradição católica e da verdadeira doutrina que dia após dia tem tomado o seu lugar de direito dentro da Igreja. Tem surgido assim muitos grupos, muitos movimentos que têm defendido a verdade da fé católica e sua doutrina. E tem sido uma grande fonte de conversão, sobretudo entre os jovens. Mas, todavia, a crise que vivemos hoje na Igreja é tão grande que afeta diretamente a formação dos fiéis. Tantas vezes se perdem em meio a tantos conteúdos que hoje, por meio da internet, se propagam com a rapidez tão grande e com um volume tão grande que fica tão difícil discernir o que é católico e o que não é. E não se engane, existem muitos falsos profetas que se fazem de defensores da tradição católica, da verdadeira doutrina de Cristo, quando na verdade estão sendo usados pelos revolucionários e digo até pelo próprio demônio para promover a divisão dentro da Igreja e afastar cada vez mais as pessoas da verdade, do verdadeiro conhecimento de Jesus Cristo. E no meio a tudo isso, bons católicos que estão à busca da verdade acabam se perdendo no meio do caminho. Hoje mesmo eu estava vendo um vídeo do Tiago Bruno, do canal Católicos de Verdade, onde ele, como sempre, brilhante, mostrava os erros da teologia da libertação e mostrava também um padre fiel à doutrina da Igreja. E nos comentários havia muitas pessoas falando, dando seu testemunho de como esses erros afetam as suas paróquias. E alguns, graças a Deus, tiveram a oportunidade de ir para uma outra paróquia onde a verdade é anunciada. Porém, a maioria precisa permanecer em suas paróquias. E alguns desses paroquianos que permaneceram, que lutavam e que entregavam como oblação e sacrifício os abusos litúrgicos e os erros doutrinários que são obrigados a ouvir, presenciarem durante as celebrações, era criticado por uma pessoa. E essa pessoa criticava os fiéis que permaneceram unidos às suas paróquias, dizendo que eles estavam errados, que eles deveriam abandonar a paróquia, e até questionava a consagração eucarística e dizia que a consagração eucarística nessas paróquias não eram válidas. Ou seja, uma pessoa que se diz católico, defensor da fé, na verdade estava incentivando as pessoas a abandonarem suas paróquias e duvidava da presença real de Jesus Cristo na Eucaristia, demonstrando assim uma verdadeira imaturidade na fé, uma falta de conhecimento sobre os sacramentos e sobre o sacerdócio, pois o sacramento acontece independente das qualidades pessoais e até mesmo os pecados do sacerdote, pois o verdadeiro sacerdote é o próprio Jesus Cristo. Porém, nesse exemplo, o que eu quero destacar é a figura do que eu chamo de cruzado de internet. É a pessoa que, nesse emaranhado de erros promovido pelos modernistas e essa enxurrada de conteúdo que é despejado na internet todos os dias, acaba se perdendo em um falso catolicismo, em um falso moralismo e acaba se julgando melhor do que os outros, mais inteligente que os outros, quando na verdade não conhece nada daquilo que ele está opinando. E o pior, só consegue ver os erros que acontecem dentro da igreja, mas tem os olhos fechados para a graça de Deus e a sua divina providência que sempre acompanhou a igreja nos momentos de dificuldade. Deus só permite o mal se dele ele pode tirar um bem maior. Portanto, toda a crise da igreja que vivemos, e ela de fato existe, Deus está agindo, tirando dela um bem maior. E eu acredito que a maioria das pessoas que agem assim não agem por maldade, mas por falta de formação e principalmente por falta de uma espiritualidade verdadeira, pois essas pessoas não tiveram a oportunidade de ter um encontro pessoal com Jesus Cristo. Não se deixam conduzir pelo Espírito Santo. São muitos os apostolados tradicionais dentro da igreja. Desenvolvem um trabalho belíssimo e riquíssimo na internet e nas redes sociais, que as usam com sabedoria como um meio para se atingir a finalidade principal, que é levar as pessoas ao encontro pessoal com Jesus Cristo. O problema se dá quando pessoas se prendem ao meio que é a internet, as redes sociais,
sociais e a toma como um fim, uma finalidade em si mesma. A internet para essas pessoas não é um meio para o encontro pessoal com Jesus Cristo, mas elas acreditam que podem viver a sua fé simplesmente nas redes sociais. Daí a pessoa começa a seguir um monte de canal católico no YouTube, um monte de perfis católicos no Instagram e em outras redes sociais. Daí passam a dar likes nesses canais, nesses conteúdos católicos, a comentar, já se acham os católicos mais perfeitos do mundo. Então, a partir daí, vão para os chats católicos, para os apps católicos e começam a denunciar os erros. Aí começam a falar mal de bispo, falar mal do Papa e falar mal de todas as pessoas que discordam do seu posicionamento. Daí passam a julgar todos aqueles que pensam diferente delas. E pior ainda, começa a dar suas opiniões rasas por assuntos complexos que elas não conseguem dominar, mas o considera como verdade absoluta e muitas vezes está acima dos dogmas da doutrina da igreja. Mas, mesmo assim, eles se acham os sábios. Na maioria das vezes, esses cruzadinhos de internet são pessoas recém-convertidas. Não participam da atividade nas suas paróquias, pois afinal de contas, nas suas paróquias só tem erros e eles não querem se misturar a esses erros. No máximo, eles frequentam algumas missas tridentinas, nada contra a missa tridentina, mas essas pessoas vão à missa tridentina e não conseguem penetrar no seu sentido mais profundo, que aquela liturgia belíssima nos proporciona um encontro verdadeiro com Deus no seu santo sacrifício. Sacrifício esse que também está presente na missa nova. Portanto, é o mesmo Cristo que está presente tanto na missa tridentina como na missa de Paulo VI. É o mesmo sacrifício que é realizado em todas as missas, independente do rito. E ao se prender tanto na aparência e na superficialidade, não há um encontro verdadeiro com Jesus Cristo. E embora tenha um bom propósito de defender a fé, na melhor das hipóteses, essa defesa fica apenas no campo intelectual e não atinge campo da graça, que é o mais importante. Não estou aqui fazendo nenhum julgamento, afinal de contas eu não estou falando de pessoas específicas, mas estou falando de um comportamento que é facilmente verificável na realidade cotidiana. E estou convidando a todos, a começar por mim, que também tem um trabalho apostólico na internet, para meditar qual verdadeiramente tem sido o nosso seguimento de Jesus Cristo. Como estamos usando as nossas redes sociais? Será que estamos utilizando de fato para evangelizar? Será que estamos utilizando da internet para promover o nosso encontro pessoal com Deus e levar outras pessoas a ter esse mesmo encontro pessoal com Deus? Ou se estamos utilizando a internet como um fim em si mesmo para nos promover o nosso próprio pensamento? Diante dos terríveis erros da teologia da libertação e do modernismo dentro das nossas paróquias, temos a tentação de abandonar a vida paroquial e nos refugiarmos na internet, pois afinal ali eu só vou acessar aquilo que eu quero, aquilo que eu gosto. Só vou me relacionar com as pessoas que pensam como eu. Ali eu estarei seguro dos erros e das heresias promovidas pelos modernistas. Mas isto é uma ilusão. Na verdade, quando pensamos e agimos assim, estamos simplesmente fugindo da realidade. O caminho correto é o caminho da verdadeira conversão, o caminho de um encontro pessoal com Cristo, que se dá inevitavelmente na comunidade cristã. Não dá para ser cristão meramente virtuais. Temos que ser cristãos reais, cristãos que estão vivendo o dia a dia da paróquia, o dia a dia da comunidade eclesial e vivenciar a nossa fé em Jesus Cristo com todas as suas consequências. Pois, como eu falei no início do vídeo, o joio foi semeado junto com o trigo. Essa é uma realidade que está sempre presente na igreja. Por isso Jesus Cristo nos revelou essa verdade. E não cabe a nós ceifar o joio, mas cabe a nós vivermos na fidelidade à nossa fé, buscando com o nosso serviço e o nosso testemunho anunciar verdadeiramente a missão da igreja, que é a salvação das almas. E para isso precisamos estar a serviço da comunidade. Devemos estar a serviço da nossa paróquia e em todos os ambientes no qual nós estamos, seja na escola, seja no nosso trabalho, seja dentro da nossa
nossa família. Devemos dar esse testemunho autêntico de fé. É dessa forma que vivemos a nossa fé. É dessa forma que combatemos o bom combate e desmentimos as mentiras que são propagadas pelos modernistas e pelos teólogos da libertação. E não fugindo. Desejo de coração que esse vídeo e que esse canal possa te aproximar cada vez mais do caminho, da verdade e da vida, que é o próprio Jesus Cristo. Portanto, meu irmão, minha irmã, não abandone a sua paróquia, não abandone a vida real, o seguimento verdadeiro de Jesus Cristo. Que em todos, na paz de Deus, como sempre, aquele abraço.